Bom dia, pessoal, ou boa noite, né? Não sei qual é o horário que você vai ver este vídeo, mas eu quero iniciar, né, novamente esse trabalho que tenho feito já há alguns meses. Tive que interromper ele durante 2 semanas, né? Por causa do cansaço, não consegui dar seguimento aos vídeos, porque é preciso tempo para pesquisar, para analisar os textos, né? Ainda que a gente tenha já aquele chamado conhecimento que já está memorizado, né, na nossa mente, no nosso coração. Quando se trata de assunto relacionado à palavra de Deus, nós temos que ter um cuidado maior e devemos, de vez em quando, sempre que for possível, estarmos novamente fazendo recapitulação do texto, analisando novamente. E muitas vezes, quando nós fazemos essas análises, vêm novas revelações, porque o texto da palavra de Deus, ele não é um texto, podemos dizer assim, estático, né? Ele, na verdade, a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando nós lemos, o Espírito de Deus, ele ministra ao nosso coração. Então eu quero hoje, na verdade eu tinha falado no vídeo passado que no próximo vídeo eu iria falar sobre novamente, né, vou dar seguimento ao projeto do Sermão da Montanha, mas infelizmente eu não vou poder fazê-lo neste momento, até por uma questão de temor e cuidado e reverência perante Deus, porque na verdade é um assunto muito importante nos nossos dias, né? Que é o assunto que trata de divórcio e que trata também de adultério, né? Do adultério ali dentro da visão de Jesus, ali já na chamada revelação progressiva da palavra de Deus, né? E eu quero falar de uma forma bem alargada sobre esse assunto, por isso eu não vou falar hoje sobre ele, talvez nem nas próximas semanas. Vou dar um stand-by nesse estudo do Sermão da Montanha e vou só poder falar dele quando acabar o meu compromisso ali no meu segundo trabalho, porque eu estou trabalhando em 2 trabalhos neste momento. Está sendo muito cansativo para mim, por isso não estou tendo tempo para meditar na palavra de Deus. Então a gente vai dar uma pausa nesse projeto. Já, aliás, né, vamos continuar a pausa, né, porque já estamos em pausa há algum tempo. E hoje eu quero falar de um salmo muito bonito, muito importante, que normalmente ele não é lido. Quando é lido, ele é passado por cima de certas nuances desse salmo. E eu acredito que nós estamos vivendo em dias que, na verdade, nós devemos resgatar alguns princípios da palavra de Deus que ficaram perdidos, né? Que ficaram esquecidos por causa que estamos vivendo na chamada pós-modernidade, muitas vezes a correria do dia a dia, métodos humanos que às vezes são inseridos, né, na sociedade, e isso acaba atingindo até mesmo aquele que serve a Deus, aquela pessoa que tem uma fé inabalável em Deus. Se ele não tiver um certo cuidado, ele acaba sendo atingido também por esses conceitos humanos, e com isso a pessoa deixa de confiar inteiramente em Deus e passa a confiar no seu próprio braço, na força do seu próprio braço, né? Ou na sua própria capacidade. E eu então quero fazer um estudo desse salmo justamente para que nós venhamos a resgatar estes princípios que estão eu posso dizer até que estão explícitos, né? Se nós lermos com bastante cuidado, está explícito aqui nesse salmo. Esse salmo ele está contido dentro de uma coletânea
que em Israel os salmos eles são o inário de Israel, né? E dentro desse inário existe um pequeno inário que são chamados salmos de peregrinação, né? Os cânticos de peregrinação, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos, explicando de uma forma bem assim simples para você entender, esses salmos eles eram cantados, ou melhor dizendo, estes cânticos de louvores a Deus, eles eram cantados por ocasião das peregrinações que aconteciam anualmente até Jerusalém, onde estava o templo do Senhor, nosso Deus, onde ali eram oferecidos sacrifícios. Então Deus, ali no capítulo 23 de Êxodo, Deus ele dá uma ordenança, né? Ele dá ali um mandamento ao judeu, né? Ao povo de Israel, que eles deveriam peregrinar a Jerusalém todos os anos por ocasião das festas bíblicas. Eu quero até inclusive ler para você esse texto, muito importante, né? Então eu estou fazendo aqui uma coisa que, devido aqui nos dias do coronavírus, a gente tem que ter cuidado, né? Olhando o dedo para folhear a Bíblia. Então, de forma que esta Bíblia, ela tem que ser ela é pessoal, ela é minha. Ninguém pode manusear essa Bíblia, né? Diz assim, capítulo 23 de Êxodo, e versículo 14 em diante, diz assim, ó: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Aí ele diz assim, ó: a festa dos pães ázimos guardarás, né? 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E daí ele vai dar seguimento às outras festas. Nós não vamos ler porque não é este o tema, só estou simplesmente explicando para você entender sobre a questão do Salmo 127. Então essas 3 festas eram a festa dos pães ázimos, que era uma festa que ela acontecia depois da Páscoa, né? A Páscoa ela era celebrada no dia 14 de Nissan à tarde, ao crepúsculo do sol, né? E depois, no dia 15, iniciava-se a festa dos pães ázimos, onde eles celebravam durante 7 dias. Aí, passados 50 dias, eles celebravam a chamada festa de Shavuot, né? Que significa em hebraico semanas, que nós conhecemos nas nossas Bíblias em português como festa de Pentecostes, né? Que significa 50. Depois, passava-se mais um tempo, mais ou menos aí no mês de setembro, outubro do nosso calendário gregoriano. Então eles celebravam a festa de Sukkot, né? Ou festa dos tabernáculos, como nós conhecemos. Então 3 vezes no ano me celebrareis festas. Então era um dever todo judeu peregrinar a Jerusalém para celebrar ao Senhor 3 vezes ao ano. Né? Hoje, nos dias atuais, os judeus da diáspora ainda fazem isso, mas a maioria deles só vão pelo menos uma vez, normalmente eles procuram ir em tabernáculos, né? Então o que acontece? Elas eram cantadas quando eles subiam, né? Nós vemos isto já no Novo Testamento. Infelizmente, a maioria dos cristãos eles não conhecem, não tem conhecimento, porque não é salientado isso, não é trabalhado isso. Mas, por exemplo, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por ocasião da descida do Espírito Santo, né, quando encheu aquela casa, né, onde eles estavam reunidos ali, os 120 discípulos, né, aquelas 120 pessoas estavam reunidas ali no cenáculo, e os 12 apóstolos do Senhor estavam ali também com eles, e diz que o Espírito do Senhor desce e enche cada um deles. Então aquilo foi de forma visível. Diz que os que estavam ali em Jerusalém, eles viram as línguas como repartidas como que de fogo. Diz que vinham e pousavam sobre
cada um, né, dos apóstolos. E então você vê que no Novo Testamento ela fala dessas festas. Nós vemos também uma alusão a uma dessas festas ali com o eunuco etíope, ali em Atos capítulo 8, né? A partir do versículo 25 até o 40, quando o eunuco etíope, ele já estava retornando para a Etiópia, quando ele se encontra com Filipe, ou melhor dizendo, Filipe se encontra com ele. Então ele veio da Etiópia até Jerusalém para adorar ao Senhor. Possivelmente ele era um prosélito, né, judeu, tinha se convertido ao judaísmo né, podemos dizer assim, existe uma teoria de que quando a rainha de Sabá ela veio visitar Salomão, existe uma teoria de que quando ela retorna, né, ela retorna grávida de Salomão. E aí este filho é uma linhagem, né, de Salomão, podemos dizer assim, um judeu que nasce ali em terras longe de Israel, e a partir disso, né, a rainha de Sabá e esse filho, então nasce ali, é gerado então uma linhagem, e talvez este eunuco etíope faça parte dessa linhagem, ou era um prosélito judeu, né, que tinha se convertido, né, ao judaísmo rabínico, porque naquela altura era o judaísmo rabínico, né? E daí então ele vinha de ano em ano adorar ao Senhor em Jerusalém. Então, para você ver que é aludido. E claro, temos outras passagens, nós não vamos citar aqui porque na verdade não é um estudo sobre isso, simplesmente é uma pequena alusão para você entender. Então vamos ler agora aqui o Salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, ou o seu presente. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade, ou os filhos, quando nós temos os filhos numa idade jovem, né? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então veja só, Salomão ele tinha sido empossado rei, né, pelo seu pai Davi, e ele então coube a ele uma incumbência de construir o templo em Jerusalém. Deus tinha vetado a Davi a construção do templo, porque Davi era um homem de guerra, um homem que tinha guerreado muito. Por causa que tinha guerreado muito, ele tinha derramado muito sangue, né, por ocasião da guerra. E Deus então veta a ele a construção do templo, e a incumbência recai sobre Salomão. Só que Davi, ali no capítulo 29 de 1 Crônicas, nós vemos ali Davi fazendo ali uma alusão às ofertas deixadas para a construção do templo. Tanto ofertas voluntárias dele próprio, da sua própria fortuna pessoal. A partir ali no versículo 13 fica bem claro, né, quando ele diz ali da minha própria fortuna, né, pessoal. Ele dá ali ouro, prata, né, pedras preciosas, como também oferta que o próprio povo leva, né, os oficiais das tribos, né, os líderes tribais, né, os líderes do exército, assim por diante. E Salomão então constrói o templo, e quando, a gente não sabe quando isso aconteceu, mas depois de ele ter construído o templo, aí possivelmente ele começa a fazer uma análise de tudo aquilo que tinha acontecido, né? E ele começa a ver que, na verdade, humanamente falando,
era impossível ele ter conseguido construir aquela maravilha, aquele templo suntuoso, com toda aquela riqueza, através das suas próprias forças. Era impossível. E ele então, fazendo uma análise, isso é eu que estou conjecturando, não está escrito na Bíblia, né? Ele faz uma análise, e quando ele começa a analisar este pormenor, ele então diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então veja só, você pode trabalhar muito, né? Você pode se esforçar, mas se na verdade a tua vida ela não está centrada em Deus, tudo aquilo é vão. Por que Salomão chega a esta conclusão? Porque veja só, tudo aquilo que nós conseguimos construir nesta vida, tudo aquilo que nós conseguimos granjear, ganhar com o nosso suor, com o nosso labor, quando nós vivemos uma vida alienado de Deus, né? Quando Deus não faz parte dos nossos projetos, né? do nosso sucesso, na verdade, quando Ele não faz parte, tudo isso, na verdade, são coisas, na verdade, que palpáveis, coisas materiais, coisas passageiras, que você veja só, uma casa, por mais bonito que ela seja, quando ela é terminada de construir, você olha assim, você admira aquela beleza, tanto exterior quanto interior, né? E muitas vezes as pessoas se admiram. Mas se você passar ali, ou se outra pessoa, passados 100 anos, passar ali e ver aquela casa, muitas vezes ela não vai causar admiração. Pode até ser que cause uma admiração a nível arquitetônico, né? Como tem muitos edifícios de um grande valor arquitetônico, em que causa ainda uma comoção, né, gente? Nossa, que maravilha, né? Que edifício imponente. Mas de quando em quando tem que ser feita uma restauração, porque com a ação do tempo, então vai se, podemos dizer assim, ofuscando aquela beleza. Mas quando nós fazemos, quando Deus faz parte da nossa vida, dos nossos projetos, dos nossos anseios, então tudo é diferente. Por quê? Porque na verdade a nossa confiança ela não deve estar em coisas palpáveis, né? Por isso que ele diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, né? A pessoa trabalha, mas o principal de tudo, que deveria ser Deus, que é o nosso Criador, né? Aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, ou quer nos salvar e quer nos libertar através da pessoa de Jesus. Este que é o principal de tudo, ele é o centro de tudo. Se ele não faz parte, aquilo se torna vão. Quantas pessoas, né, eu acho que já até cheguei a falar em vídeos passados sobre isso, quantas pessoas não constroem grandes projetos? Nós poderíamos até citar alguns nomes, né? O caso, por exemplo, do criador do iPhone, né? O Macintosh, do criador do Macintosh, e pronto. E poderíamos falar de várias personalidades que já viveram no passado, que construíram grandes impérios, que já não existem mais. É claro que eles deixaram um legado, podemos dizer assim, né? Entre aspas, um legado material, mas não acompanhou eles na vida além túmulo. Aquilo que eles fizeram, por muito grande que seja, ficou aqui. Eles morreram, né? E não acompanhou eles. Mas quando Deus ele passa a fazer parte da nossa vida, então vai ser importante tanto na construção dos nossos projetos, significa que já não é vão aqueles que trabalham na edificação, como também a nível daquilo que estamos
construindo aquele valor agregado que estamos construindo para nós, que vai nos acompanhar além do túmulo. Por quê? Porque aquela pessoa que ele não vive alienado de Deus, que na verdade ele tem Deus como o Senhor da sua vida, como seu Salvador, ele não se preocupa somente com o aspecto material, ele se preocupa também com o aspecto espiritual. Aliás, o mais importante de tudo é o aspecto espiritual. E eu vou dar aqui um exemplo para você, né? Por exemplo, se você teme a Deus, se você realmente serve a Deus, né? Se você tem um amor por Deus e pela sua palavra, e vier uma pessoa para você, por exemplo, e oferecer uma grande fortuna para você, mas que por causa disso você terá que fazer algumas coisas escusas, algumas coisas que sejam consideradas crimes, se você tem temor de Deus no coração, você não vai aceitar. Porque ainda que você venha, né, fazer aquilo e venha conseguir realmente granjear aquela grande riqueza, no entanto, você vai perder, né, o amor de Deus na sua vida, porque você vai estar indo de contramão àquilo que você tem aprendido acerca de Deus. Então veja só, para você o material se torna menos importante, o mais importante é o aspecto espiritual. Então veja só, com Deus é mais importante eu ser pobre, economicamente falando, mas ter Deus no meu coração, do que eu ser um rico e viver uma vida alienada de Deus, né? Veja só, não estou falando, né? Eu não estou aqui, na verdade, engrandecendo a pobreza, não é isso. Se você puder trabalhar para ter uma vida melhor, estudar, né? Empreender para ter uma vida melhor, é claro que você deve fazê-lo, e você fazendo com que Deus venha ser participante da sua vida, se é legítimo, né, essa tua preocupação, esse teu desejo em conseguir ter uma vida mais confortável, é claro que Deus vai estar ao teu lado, te ajudando, e você vai progredir. Mas isso não deve ser o foco principal da sua vida. O foco principal é o amor a Deus e a sua palavra. É isso que Jesus disse, né, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde ele diz: mas antes, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando baseado no texto que está ali em Deuteronômio, né? No capítulo 28 de Deuteronômio, né? Onde diz assim, o capítulo 28, vamos ler aqui. Capítulo 28 de Deuteronômio diz assim, versículo 1 e 2, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Jesus, ele quando cita aquele texto ali de Mateus 6,33, ele estava também, na verdade, fazendo alusão a este texto aqui de capítulo 28 de Deuteronômio. Normalmente nós cristãos evangélicos, os cristãos evangélicos não fazem essa ligação, porque infelizmente o Antigo Testamento é muito pouco lido e analisado pelos cristãos, mas eu faço essa ligação, eu procuro fazer normalmente essa ligação com a revelação da revelação primária com a revelação progressiva de Deus, né? Então é maravilhoso quando nós entendemos que na verdade Deus, ele quer fazer parte dos nossos projetos, ele quer fazer parte da nossa vida como um todo, ele quer que nós realmente venhamos a progredir na vida, ele não quer que sejamos pobres, né? Servir a Deus não é sinônimo de pobreza, antes pelo contrário, é sinônimo de riqueza. Mas só que riqueza,
né, na linguagem, podemos dizer assim, ocidental, quando fala em prosperidade, quando fala em riqueza, as pessoas normalmente têm uma tendência de pensar só no aspecto monetário, no aspecto econômico financeiro. E na verdade, prosperidade, né, ela vai muito mais além do que o aspecto econômico financeiro. Uma pessoa pode ser rico, né, tendo muito dinheiro, mas pode ser pobre de espírito, pode viver, por exemplo, uma vida solitária, mesmo vivendo em multidão, se sentir solitário. Muitas vezes ela fica às vezes até com aquele trauma e complexo de que todas as pessoas que se aproximam dela se aproximam só por interesse pessoal, não porque ama ela, não porque quer ter, na verdade, uma amizade verdadeira com ela. E muitas vezes a pessoa fica revoltada com aquilo, né? Então, infelizmente, é isso que acontece, não é verdade? Mas quando nós, né, somos prósperos espiritualmente falando, aí entra o rico e o pobre. O rico com muita riqueza, ele tendo Deus na sua vida, ele vai ter a verdadeira prosperidade, né, que ele vai ter a shalom de Deus, né, que é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele não vai se sentir solitário mesmo estando sozinho. Isso é um grande segredo, um grande mistério, né? Que uma pessoa que tem Deus, mesmo ele estando sozinho, mesmo ele sendo abandonado, e muitas vezes até mesmo por aqueles que mais deveriam amá-lo, que são os seus pais. Há muitos casos de pessoas que por amor a Deus foram abandonadas até mesmo pelos seus pais, mas essa pessoa, ela perseverou, ela continuou firme servindo ao Senhor nosso Deus, e o certo é que ela não se sentia só, mas ela se sentia consolada, confortada, né, e encorajada pelo próprio Deus. Então é maravilhoso. Então, quando nós entendemos esse aspecto da vida espiritual, tudo se torna muito claro para nós, né? Eu lembro-me, eu acho que até já cheguei a falar num dos vídeos, talvez se eu não falei, eu vou agora repetir, né? Ou falar para vocês. Eu estava trabalhando em uma obra na Alemanha e nós tínhamos lá um grupo de pessoas, né, que eles jogavam cartas. Eu acho que era sueca, eu não participava, né, deste grupo, mas éramos amigos, já tínhamos amizade, mas eu não participava. Então eles se reuniam à noite, normalmente era mais nos fins de semana, por exemplo, na sexta-feira à noite, no sábado, para jogar. Eu acredito que era sueca. E jogavam, e era aquela grande festa e tal. E tinha um rapaz, né, um senhor, que ele participava deste grupo. E era amigo nosso, trabalhava junto com a gente, junto conosco ali no local de trabalho e tal. E daí, entretanto, chegou o fim do ano, né? Esse rapaz, ele não demonstrava nada visivelmente assim, ele não mostrava nada, nenhum aspecto de uma pessoa que tivesse coragem de tirar a sua própria vida. Era uma pessoa aparentemente alegre, aparentemente, né? Veja só como é que funcionam as coisas. E daí então veio o fim do ano, cada qual foi para sua casa, né? Veio o Natal, o Ano Novo, fomos para cada qual para sua família. Eu também fui para Portugal, ele também foi para Portugal e assim por diante. Quando retornamos em janeiro, né, ali para a Alemanha, ele não retornou. Passados uns dias a gente ficou sabendo que ele tinha se suicidado. Veja só que coisa. Ele tinha, a mulher quis se separar, né? Ele nunca mais conseguiu superar aquela separação. Na altura que trabalhava conosco, ele já estava vivendo essa situação, só que ele não se abria, que ele estava fechado, preso dentro dele. Talvez até chegou a comentar com alguém, e eu não me lembro de ter comentado comigo, nunca comentou. Nunca ficamos sabendo, eu acho que outras pessoas também não ficou sabendo, né, dessa situação. E ele nunca conseguiu superar aquela situação da esposa não querer mais viver com ele. Então, quando ele retornou no fim do ano a Portugal, ele procurou ela novamente, porque queria uma reconciliação, queria reatar o relacionamento. Mas ela não quis, e pelo que a gente ficou sabendo, até tipo que meio maltratou ele, né?
e ele então pega o seu carro. Não sei se ele comprou a arma ou se ele já tinha a arma, né? Eu sei que ele pegou o carro, conduziu até um pinheiral, né? E chegou ali e deu um tiro na cabeça, né? Então você veja só, pessoas alienadas de Deus. Por quê? Se ele, por exemplo, eu não vou nem dizer o nome da pessoa, né? Por uma questão de respeito, mas vamos analisar aqui o acontecimento. Uma pessoa que tem Deus, que é agregado de Deus, que tem Deus como Senhor da sua vida, por maior que seja o problema, essa pessoa, ela na verdade é encorajada a confiar em Deus. Ela é encorajada a confiar em Deus, por quê? Porque, biblicamente falando, o meu problema, ele também passa a ser o problema de Deus. Então você veja só, porque na linguagem bíblica, nós somos servos do Deus Altíssimo. E Deus, ele é Senhor da nossa vida. Então, na linguagem bíblica, Senhor significa, podemos dizer assim, dono, aquele que é o nosso dono, aquele que nos governa. Nós somos os despenseiros de Deus, né? E de forma que, quando temos um problema, o nosso Senhor, ele está conosco para nos ajudar na resolução ou na solução desse problema. Ainda que possa haver tristeza, ainda que possa haver um pouco de angústia, isso é normal do ser humano, nós somos humanos, podemos passar por situações dessa natureza, mas nunca vamos perder o controle, nunca vamos nos desesperar a tal ponto de tirar a própria vida ou de perder a esperança, né? Ainda no caso, por exemplo, de um divórcio, que aconteça um divórcio, ainda que a mulher não queira retornar, né? Não quer dizer que Deus vai, podemos dizer assim, fazer com que a mulher venha aceitar-me novamente, né? Podemos dizer assim. Não quer dizer isso. Pode acontecer realmente de Deus ministrar o perdão, né? Mas ainda que aconteça ele não aceitar, Deus vai me ajudar a dar a volta por cima. Eu vou conseguir, né, ultrapassar aquela barreira de cabeça erguida, e daqui um tempo eu vou, na verdade, estar vivendo já uma vida de já provavelmente nem mais me lembrar daquilo que se passou, ou muito pouco se lembrar. Então esta é a diferença daquele que tem a confiança em Deus, como o salmista diz aqui neste salmo, acerca da edificação e acerca da vigilância, né? Então é muito importante nós entendermos isto. Quantos casos de desespero que tem acontecido, quantos casos, né, de pessoas. Eu falei um caso de suicídio, mas existe casos, por exemplo, que a pessoa não se suicida, mas se lança no álcool, né, se torna um alcoólatra. Outros se lançam na droga, se torna um tóxico dependente. Outro se lança na prostituição, tudo aquilo que ganha, né, é deixado na prostituição e nunca mais consegue se levantar. Quantos casos, né? Então, o que é isso? São debilidades espirituais, né? O que acontece? Existe uma teoria que nós usamos, né? Na verdade não é teoria, isso é uma verdade bíblica, né? Que existe podemos dizer assim, um compartimento dentro do homem, né? Que nada consegue encaixar ali. O único encaixe perfeito é Deus. O que significa? Você pode tentar preencher este lugar, este compartimento, com qualquer coisa desta vida. Na prostituição, no álcool, nas drogas. Pode se isolar da sociedade, né? Há casos de pessoas que se isolam, não querem mais viver com ninguém, falar com ninguém. Você pode fazer o que você fizer, você não vai conseguir preencher este lugar, porque na verdade o encaixe perfeito para este lugar é Deus. Então veja só,
com Deus, né, dentro do ponto de vista daquilo que eu estou falando, com Deus você tem tudo e sem Deus você não tem nada. Porque ainda que você tenha uma grande riqueza, sem Deus você é o mais miserável dos homens. Mas se você tem Deus, mesmo que você seja pobre economicamente financeiro, você pode se sentir o mais rico dentre os homens. Então esta é a diferença de ter Deus. Essa é a diferença de ter Deus como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador, como nosso libertador, aquele que liberta-nos de traumas. Quantas pessoas que elas vivem uma vida presas, acorrentadas por traumas que viveram na infância, né? E nunca conseguem se libertar daquilo, né? Pessoas que não conseguem ter relacionamento com ninguém, né? Pessoas complicadas de se relacionar com ela, pessoas que não conseguem, na verdade, se sujeitar a uma autoridade, né? Ela não consegue obedecer a autoridade nenhuma, principalmente a autoridade espiritual. Tem que ser ela a autoridade, porque ela não consegue, né, obedecer a ninguém. O que acontece? Isso daí é tudo oriundo de traumas vividos por esta pessoa na infância e juventude, às vezes por causa do pai, às vezes por causa da mãe, às vezes por causa de um parente próximo que abusou dela, ou coisas dessa natureza. Mas quando nós somos libertos por Deus, quando Deus ele faz uma obra de libertação em nossa vida através do poder que há no nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, nós somos livres daquelas correntes, daquela prisão espiritual, e nós vivemos uma vida totalmente para engrandecer a Deus. Já conseguimos viver em sociedade, já conseguimos ter amigos, já conseguimos conversar, nos comunicar, né? Confidenciar. Tem pessoa que ele não consegue confiar em ninguém, ele não confia em ninguém. Para ele, ninguém é confiável, não é verdade? Ninguém, ele não confia em ninguém. E são traumas vividos. Mas quando nós, na verdade, somos livres pelo Senhor, nós começamos a entender que existem pessoas que nós podemos confiar, né? Então, olha, é muito importante você analisar esse texto, né? E daí diz assim: inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tá vendo só? Aquele que teme ao Senhor, aquele que serve ao Senhor, ele deita e dorme, porque diz que Deus dá o sono aos seus amados, né? Então que Deus possa te abençoar com estas palavras. Não quero me alongar mais, já estamos o vídeo é um pouco longo. Deus possa te orientar, te abrir o entendimento, que essas palavras sirvam de estímulo, de consolo, de conforto, que a esperança e a alegria do teu coração possa se renovar. E se você estiver passando por alguma situação desesperadora, alguma situação que você possa, quem sabe, estar pensando que é grande demais para suportar, se lembre que Ele, Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer estar ao teu lado para te capacitar, para te encorajar a passar por essa situação, a transpor este obstáculo que surgiu à sua frente. Porque enquanto nós vivermos neste mundo, neste corpo, né, que sofre as consequências do pecado, nós podemos passar por situações adversas, mas quando nós temos Deus, nós temos tudo, porque Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um beijo no teu coração, continuação de uma excelente semana para você, em nome de Jesus.